Eu não sei vocês, mas eu tenho a nítida sensação de que as pessoas estão ficando cada vez mais irritadas, mais sem paciência e pior, não estão ouvindo mais umas às outras, não estão mais prestando atenção da forma correta para que uma conversa seja desenrolada de uma forma natural. Eu tenho percebido isso muito, no nosso dia a dia, e isso é perigosíssimo. Isso pode fazer com que as pessoas percam essa capacidade de se relacionarem e se darem bem. E por que isso acontece? Bom, podem existir diversos motivos para que isso aconteça, mas o cerne do vídeo, pessoal, não é você ficar pensando no porquê que isso está acontecendo, mas sim em como você deve lidar com essa situação. Como você deve se portar caso você se depare com uma pessoa que está mostrando desinteresse em você. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre isso, como que você deve se portar de acordo com as situações, e o que eu tenho visto na minha terapia em relação a isso, referente a como a gente lida com esse tipo de adversidade. Porque uma coisa ficou bem clara para mim, pessoal, depois desses meses de terapia, que é o seguinte: a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, mas a gente tem o controle sobre como a gente vai reagir perante elas. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo com vocês, tá bom? Fala pessoal, como vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo aqui do canal. Bom, como eu falei no comecinho do vídeo, existem diversas situações que a gente vê no dia a dia, que a gente percebe nitidamente que as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes e não estão prestando mais atenção no que a gente fala. As pessoas não estão mais tendo essa noção de que realmente elas não estão prestando atenção no que uma pessoa na frente dela está falando. Isso pode ser porque ela está avoada, porque ela está se preocupando com outras coisas, pode ser, mas para mim eu acho que isso é um pouco mais grave. Eu acho que isso tem um pouco a ver realmente com a questão de a vida da pessoa não tá boa, seja a vida pessoal, profissional, e ela acaba descontando isso, externalizando isso de uma forma que nem ela percebe. Tá, pessoal? Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos e eu quero que depois vocês coloquem aqui embaixo também exemplos que aconteçam com vocês diariamente, que já aconteceram. Eu gostaria de ver essas histórias de vocês também, pessoal. Então tem duas histórias que eu vou contar aqui para vocês, que são histórias bem simples, mas que demonstram exatamente isso, como as pessoas não estão mais prestando atenção no que a gente fala. Então isso acaba sendo até muitas vezes desgastante, porque a gente tem que ficar gastando energia contando uma, duas, três vezes a mesma coisa, até a pessoa entender o que a gente está falando. Por exemplo, recentemente eu fui num restaurante com a minha esposa e eu pedi um prato, eu pedi um prato parmegiana, normal, um prato bem típico, daqui de São Paulo e também do Brasil todo, enfim. Pedi um prato, um parmegiana de carne, normal, arroz, feijão, batata frita, enfim. E me veio um parmegiana de frango. Na hora que eu provei, falei, você fica meio constrangido, dependendo da pessoa, a pessoa tá no direito dela, ela pode pedir para trocar o prato. Como eu fiquei meio constrangido, eu acabei comendo a parmegiana de frango e assim foi. Também gosto de frango, enfim. Mas eu queria ter a experiência de comer o parmegiana de carne e acabei comendo de frango. Chegou no final da conta, me cobraram o valor da parmegiana de carne. E para provar para a pessoa que ela errou, que ela não trouxe a coisa correta, então acaba gerando todo aquele desconforto. Teve outra situação também, quando a gente vai numa loja, quando a gente pergunta informações para a vendedora e a vendedora fica lá olhando para a gente com descaso, como se a gente estivesse fazendo algum favor para ela. A gente tem que explicar para ela o que a gente quer e a pessoa não presta atenção na gente, olha para o lado. Enfim, são diversas essas situações, pessoal, que acontecem no nosso dia a dia, que fazem com que a gente perca muita energia numa coisa que é simples, E as pessoas, elas estão assim. Como eu falei, na minha opinião, não sou especialista nesse assunto, mas eu acredito que é muito porque as pessoas estão cansadas de suas vidas. As pessoas, elas estão em relacionamentos que elas não querem estar, as pessoas trabalham em lugares que elas não querem trabalhar, as pessoas não usam do seu tempo da forma correta, as pessoas não fazem coisas para balancear a sua vida profissional e pessoal, acabam não fazendo exercícios físicos, acabam não compensando toda esse tanto de coisas que a gente é obrigado a fazer no nosso dia a dia, essa maluquice que é o nosso dia a dia, e acabam não fazendo coisas que sejam realmente proveitosas, acabam não balanceando, não colocando na balança e não pesando mais e colocando coisas mais prazerosas à frente, pessoal? Então a vida realmente acaba ficando chata, morosa,
né, e você acaba descontando, né, nas outras pessoas toda a sua frustração de você não conseguir sair de uma relação, ir no emprego novo, enfim, dar um restart na sua vida. E isso eu chamo, pessoal, de um perigo muito grande, tá? Porque se você sucumbir a isso, tá, pessoal? Então imagina, você tá num dia muito animado, né? Você tá de bem com você e você acaba se deparando com esse tipo de situação sucessivas e sucessivas vezes, né? Então você tem duas opções, né? Ou você entra nessa da pessoa, né? De entrar na dela, de perceber que ela tá sem interesse por você e você acaba ficando estressado, acaba ficando totalmente rendido a essa situação. Isso vai te gerar um estresse, vai fazer com que você se perca de você e aos poucos você vai perdendo essa habilidade, essa capacidade que você tinha de se relacionar com as pessoas. Ou você pode ser superior a essa situação, tá, pessoal? Como eu falei lá no começo do vídeo, né, a gente não tem controle sobre o porquê das coisas acontecem, né, e nem controle sobre as ações dos outros, tá? Então se a pessoa ela está sendo deselegante com você, se a pessoa está sendo irritada, se ela não está prestando atenção em você, seja superior a ela, tá certo? Seja superior e demonstre que você quer ser ouvido, né? Faça com que toda essa sua energia não seja dissipada em coisas erradas, tá bom, pessoal? Eu tenho percebido muito isso, eu tenho feito muito isso também, isso tem tirado um peso muito grande das minhas costas, né? Às vezes a gente quer muita atenção também das pessoas e às vezes as pessoas não estão realmente querendo dar atenção, né? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, porque senão acaba virando uma bola de neve, não é mesmo, pessoal? E a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, né? A gente acabamos nos tornando pessoas que nós não somos. Então esse vídeo é um vídeo bem curtinho, mas acho que ele tem um poder bem bacana, pessoal, de chegar nas pessoas corretas, né? Vocês que estão aqui no canal, que já acompanham aqui o canal, sabem que todos os vídeos que eu faço são vídeos reflexivos e vídeos, né, reflexivos, perdão, e que tendem a trazer toda essa perspectiva de melhora, né, essa perspectiva da gente melhorar como seres humanos, não é mesmo? A gente sermos pessoas boas umas para com as outras. Eu trouxe essa reflexão para vocês, pessoal, porque eu tenho percebido muito isso, né? Eu acho que as pessoas elas estão perdendo essa capacidade de se interagir umas com as outras muito porque elas não estão felizes com suas vidas, né? Isso faz com que haja um desinteresse muito grande e eu chamo isso de vírus do desinteresse, tá? Então, se você for contaminado por esse vírus do desinteresse, pessoal, você muito provavelmente aos poucos, como eu falei, você vai perdendo essa capacidade, né, de ter uma empatia, né, de ter uma conversa sadia, de ter uma conversa boa, de fluir naturalmente, né? Então você vai perdendo interesse na pessoa e vai acabando se contraindo, né? Você acaba não se preocupando realmente mais com os outros e em ter uma relação harmoniosa, né? Então você vai perdendo realmente o interesse nas pessoas, que é o que está acontecendo, né? Você vê isso muito nitidamente. Antigamente isso não acontecia, né? As pessoas elas podiam já estar nessa tendência de estarem piorando de vida, mas pelo menos as pessoas nos ouviam, né? Você ia numa loja, você ligava num call center, né? Hoje em dia você liga num call center, se a pessoa não resolveu o seu problema, ela desliga o telefone na sua cara e fica por isso, você entendeu? Então a gente tem que começar, pessoal, né? Acho que isso é um trabalho individual, né? Acho que cada um tem que olhar para si, né? Ver como que nós estamos agindo, né? E reagindo perante essas situações, né? Mesmo que são situações que são colocadas para nós no nosso dia a dia e que a gente tem que saber lidar com isso. Então, como eu falei, né, você tem duas opções. Ou você sucumbe a esse vírus e acaba se tornando uma pessoa desinteressada pelos outros, ou você supera, né, essa situação e demonstra que você é maior do que tudo isso, tá? Você não vai deixar esse desinteresse, esse vírus te contaminar, porque isso vai trazer sequelas muito grandes para vocês, tá certo, pessoal? Então, a reflexão que eu queria fazer com vocês é essa, né, pessoal, do vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas deixa aqui embaixo, né, coloca aqui algumas situações curiosas que vocês passaram, né, situações parecidas com essas que eu coloquei, essas duas situações que eu coloquei. Deixa aqui embaixo para que eu possa saber, né, para que a gente possa interagir, ver se essas situações são realmente normais e se elas realmente acontecem com vocês. Tá bom, pessoal? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me chamo André, muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo
Nos vemos até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.